Pessoal, essa aqui é minha participação no podcast GoitaCast aqui da região. O link para o episódio completo vai estar na descrição do vídeo. Então, se gostarem, dá um pulinho no canal dos caras para poder ver a entrevista completa. Grande abraço. E no caso, você citou aí, né, o autismo. Eu sempre tenho dúvida, é TDAH ou TTH? TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não tem a ver com autismo. Entendi. É que eu citei as duas coisas. Sim, mas é TDAH. TDAH. Entendi. Esse A, ele sai meio mudo mesmo. Eu, às vezes, estou falando com a pessoa, às vezes a pessoa não percebe o A. É porque ele fica juntinho com o H. Aí sai... E muita gente hoje em dia tem, assim, ou pelo menos acha que tem. E no caso, assim, eu sou totalmente leigo, mas talvez eu até seja enquadrado, você poderia explicar pra gente, assim, os sintomas, né, o que faria uma pessoa com essas letras aí, essas siglas? TDAH é algo que aparece já bem novinho, na infância, adolescência. Muita gente às vezes tem, e pelos pais não perceberem, acaba não cuidando, acha que a pessoa é só mau aluno. Mas quem tem esse déficit, ou déficit de atenção e hiperatividade, geralmente tem muita dificuldade de ter concentração, de se conectar na aula, é desatento, esquece fácil as coisas, não aguenta ficar sentado, tem certos tiques, certos trejeitos, né? Tem o que a gente chama de movimento estereotipado, que é quando a pessoa fica, por exemplo, movimentando muito a mão, ou batendo, aqui as pessoas não vão poder ver minha perna, mas fica batendo muito a perna no chão, sabe? Como se fosse um motorzinho no joelho. Quieto. Então, esses são alguns dos sintomas. Tem variações, tá? Tem vários critérios que a gente considera. A gente seguia muito pelo DSM, que, se vocês não conhecem o termo, não sei se vocês já ouviram falar no CID, né? Que o médico usa para... Sim, para codificar a síndrome, alguma coisa assim. Isso. O DSM, ele é como o CID, só que ele só foca em doenças mentais. Entendi. Questões de saúde mental. Não necessariamente doenças, né? Você pode também ter episódios, transtornos, existem N coisas que podem acontecer. Nossa mente, para dar piti, é muito fácil. Eu sempre brinco com o pessoal. Se você é normal, tem algum problema. Aí falou as características, eu só lembrei da escola que eu estudava em Guarulhos. Eu lembrei de todo mundo que eu estudei. Todo mundo era assim. Soltando bomba dentro do vaso da escola. Às vezes era. Mas assim, as crianças, adolescentes são levados mesmo. Então, quando a gente fala esses sintomas, às vezes a pessoa fala, olha, deve ser meu filho. Mas não dá pra você diagnosticar alguém com TDAH só com sintomas, assim, só fazendo uma lista. Você precisa realmente fazer teste de atenção, entrevistar a pessoa, porque às vezes a pessoa não tem nenhum transtorno, ela só é uma criança... Desinteressado. Pode ser também. Isso é levado, meu. Diabrado, como de vovó. Às vezes alguma criança que comeu muito açúcar e não conseguiu ficar parada, né? Estão dizendo que é TDAH. Então você, né, quando essa criança ou adulto for conversar com você, você vai ter as ferramentas para realmente diagnosticar se é ou é desinteresse. Sim, ou às vezes a pessoa tem alguma dificuldade específica. Uma coisa que a gente faz muito, que talvez a pessoa não conheça a neuropsicologia, mas conhece uma ferramenta que é muito utilizada pelo neuropsicólogo, que é o teste de QI, que é uma coisa que eu também faço. Os testes de QI, eles não só mensuram a sua inteligência geral, que é o que muita gente às vezes vai pra internet procurar aqueles testes e tal. Não funciona, já vou adiantando para todo mundo. Aí, ó, não funciona. Porque quando você faz teste de QI, você considera outras coisas. Nem esses aí, Ricardo, passa. Eu não passo, não. Mas não tem muito isso de passar e coisa não, gente. Tranquilo. No teste de QI, pelo menos as baterias que eu uso, os testes que eu escolho são testes mais amplos. Ele não dá só a inteligência geral, mas também dá, às vezes, a dificuldade que você tem. Às vezes você tem muita dificuldade na escola, mas não é uma pessoa pouco inteligente. Às vezes você é muito inteligente, está acima da média, mas tem uma dificuldade específica com alguma coisa. No conteúdo específico, Sim. Tipo exatas ou humanas. Sim, aí a gente consegue, por exemplo, saber se você tem uma dificuldade com a compreensão verbal, com as operações, ou é uma dificuldade gestáltica. A palavra gestáltica significa completar figuras, né? Vamos dizer assim, você conseguir resolver, solucionar problemas utilizando as ferramentas que você tem à sua frente, né? Então, você tem N coisas que você precisa avaliar para poder saber se a pessoa tem realmente algum problema, ou às vezes é uma dificuldade específica. E nem assim quer dizer que também você tem um transtorno, tá? Porque as pessoas têm dificuldades, é normal.